Olá, tudo bem com vocês? Vamos bater um papo então sobre esse eclipse solar total que vai acontecer no dia 14 de dezembro, às 13 horas e 15 minutos. Exatamente, esse é o horário exato do eclipse. É um eclipse bem poderoso, né? Porque ele é um eclipse solar total. Então, tem uma potência mesmo esse eclipse. E antes de entrar aqui no assunto, só me apresentando, né? Talvez você ainda não me conheça, eu sou a Devaki, eu sou psicóloga e astróloga e criadora do método Astrologia Vivencial, que é uma jornada astroterapêutica, onde eu te ajudo a realmente viver ali a melhor versão do seu mapa, através das ferramentas da psicologia e da espiritualidade. Mas vamos lá então para o assunto desse vídeo, né? Esse eclipse, ele vai estar acontecendo no signo de Sagitário, a 23 graus de Sagitário. A gente vai ter a conjunção do Sol com a Lua, né? Uma Lua nova. E os eclipses solares, eles sempre acontecem em luas novas, né? E uma das características do eclipse, no caso o Sol vai estar sendo eclipsado pela Lua, é esse aspecto da sombra, né? Esse aspecto, porque o eclipse significa que o Sol está oculto. Então ele traz esse tema daquilo que está oculto, daquilo que está sombrio, daquilo que não estava tão claro. Se de alguma maneira fica um pouco mais acessível, se você se conecta, se você aproveita, né, se sintoniza com a energia desse eclipse. Então, o eclipse acontecendo em Sagitário, ele vai estar trazendo à tona, então, a sombra de Sagitário, né? E é interessante porque os nodos lunares, eles estão extremamente, intimamente ligados, né? O eclipse, geralmente, ele acontece nos signos onde estão os eixos nodais, né? Apesar de que quando o eixo nodal, ele está no final, na passagem de um para o outro, às vezes acontece dos eclipses acontecerem nos signos ainda anteriores, né? Mas normalmente, a maioria dos eclipses, eles acontecem no eixo onde está, nos signos onde está o eixo nodal. E o eixo nodal, ele indica justamente para onde eu preciso me direcionar e o que eu preciso deixar para trás. Nó do sul, cauda do dragão, que eu preciso deixar para trás. Nó do norte, cabeça do dragão, para onde eu preciso me direcionar, né? Por que eu tô falando isso? Porque o eixo nodal tá justamente, né? Então, cabeça em Gêmeos e cauda em Sagitário, e a gente tá no momento, enquanto coletividade, sendo convidado a deixar para trás o aspecto sombrio de Sagitário e nos direcionar para o aspecto positivo de Gêmeos, né? Esse tá sendo o chamado, né? Todos os signos, eles têm aspectos negativos e positivos, aspectos sombrios e aspectos luminosos. Depende do seu grau de consciência, do seu grau de maturidade espiritual, se você vai manifestar o lado mais luminoso ou o lado mais sombrio de um signo. Lembrando que todos estamos aqui num processo evolutivo, todos temos sombra, todos temos negatividade, e é muito importante a gente jogar luz sobre a nossa sombra, sobre a nossa negatividade, para que a gente possa então iluminar a nossa positividade, né? Não tem como ir para a luz sem integrar a sombra, né? Muita gente tenta fazer isso, tenta pular essa etapa, né, do processo de evitar olhar para a sombra, e não funciona, porque a sombra, quando ela está negada, reprimida, inconsciente, ela tem muito mais força sobre a nossa vida, né? Então, eu estou dizendo isso porque, né, se você é sagitariano ou tem coisas de Sagitário, eu vou aqui falar da sombra de Sagitário para você não se sentir ofendido, né? Ou achar que eu não gosto de Sagitário. Que nem eu fiz um vídeo ontem, né, sobre a grande conjunção Júpiter-Saturno. Foi interessante, que aí eu falei do aspecto distorcido de Capricórnio que a gente, nessa grande conjunção, né, esse grande alinhamento planetário que a gente está tendo ainda, né, agora finalizando agora em 2020, a gente trabalhou muito a sombra de Capricórnio, né? Até porque a cauda do dragão estava em Capricórnio. E agora a gente está fazendo essa transição para Aquário. Então eu estava falando dessa transição
E falando então nos aspectos distorcidos de Capricórnio e, logicamente, apontando o positivo de Aquário para onde estamos indo, né? Porque acho que quando você aponta o positivo, é mais fácil você se sintonizar com ele, né? E aí a pessoa comentou assim: nossa, parece que eu não gosto de Capricórnio e gosta muito de Aquário. E não é isso, estou falando de um aspecto sombrio, né? Lógico que todo capricorniano ele tem sua luz, tem sua sombra. Eu amo Capricórnio, minha filha é capricorniana, né? Então não teria por que não gostar de Capricórnio. Mas assim, tem, né, contextualizando, né? Então o que está acontecendo, né? Nessa temporada de eixo nodal Gêmeos Sagitário, a gente está sendo convidado a transmutar a sombra de Sagitário. Qual que é a sombra de Sagitário? O fanatismo, você se achar o dono da verdade, você se achar o dono do saber, que o seu conhecimento é o único que serve, é o único que importa. Você não se abrir para outros conhecimentos, você ficar fixado numa filosofia, numa religião, num formato de conhecimento e não se abrir, né? O lado positivo de Gêmeos, ele é super aberto para a diversidade, né? O geminiano, ele gosta, ele é curioso, ele quer conhecer um pouco de tudo. E a sombra do Gêmeos é que às vezes ele não se aprofunda nas coisas, né? Ele fica ali um pouco na superficialidade, pode se perder na superficialidade, mas o lado positivo dele é que ele é muito aberto, ele é curioso, ele se abre para a diversidade, né? E é para lá que a gente precisa ir agora, se abrir um pouco para a diversidade, nos permitir abrir um pouco a nossa mente, sabe? Sair um pouco dessa coisa muito que pode ficar bitolada de Sagitário, que num nível é maravilhoso você se aprofundar num estudo e realmente o saber, para ele ter profundidade, você vai precisar escolher algumas especialidades e se aprofundar, e Sagitário fala dos estudos superiores, né? Mestrado, doutorado, quando você vai se especializar em algo, então você precisa realmente dedicar para expandir a sua percepção naquele assunto, mas se você exagerar na dose, isso pode deixar você mais fechado ainda, e você fica fanático, você fica achando que só aquela visão serve, você não perde um pouco a noção dos outros conhecimentos, então é disso que se trata, né? E quando a gente olha para o mundo, né, estamos vendo mesmo, né, um nível de intolerância muito grande a outras formas de pensamento, essa polarização entre direita e esquerda, essa polarização das religiões também, né, a minha que é certa, a sua tá errada, tudo isso é o lado distorcido de Sagitário, que neste eclipse, como o eclipse vai estar trazendo à tona a sombra, né, porque o eclipse ele tem esse aspecto de trazer a sombra de Sagitário, então é um momento para a gente olhar dentro da gente, né, então como que cada um individualmente pode fazer o seu trabalho olhando para onde você talvez esteja fanático, aonde você talvez esteja com a visão muito limitada, muito preso numa forma de enxergar, como que você pode realmente abrir os seus horizontes, né? Então, às vezes achar que só o seu professor, o seu mestre, o seu conhecimento tem valor e invalidar o do outro, ou achar que você já está num nível de conhecimento tão elevado que não importa muito, nem quer conversar com aquela pessoa que é menos sábia do que você ou que ela é mais ignorante. Esse julgamento, né, a sombra de Sagitário é uma soberba, é uma vaidade, né, se achar o grande, como é que fala? O grande mantenedor do conhecimento, né, e às vezes também não querer distribuir esse conhecimento. Em Gêmeos eu faço pontes, né, em Gêmeos eu passo a informação, eu crio pontes, eu flexibilizo, eu me coloco no lugar do outro, né? O Gêmeos ele é super, tem essa versatilidade que às vezes falta em Sagitário. Então é disso que se trata esse eclipse, né? E é interessante porque o eclipse está acontecendo com Mercúrio em Sagitário muito próximo, né? O eclipse está acontecendo a 23 graus e o Mercúrio está a 20 graus de Sagitário. Então é bem assim sobre esse assunto do mental mesmo que vai estar trabalhando, que Mercúrio rege a mente, o jeito que a gente enxerga o mundo, o jeito que a gente olha a realidade. É aí que a gente está sendo convidado, né, a realmente perceber se a nossa percepção da realidade ela não está muito limitada ou muito fanática, muito fechada, né? Outro tema desse eixo nodal é o tema da discriminação do conhecimento, né? Então hoje em dia a gente está tendo acesso a muito mais conhecimento, informação, as redes sociais proporcionam isso, a internet, hoje a informação se espalha de um jeito extremamente rápido, né? Se espalhar tem a ver com Gêmeos, a coisa
explode, e em Sagitário eu aprendo justamente a ter um discernimento, né? O que serve, o que não serve, né? Mas se eu tô muito fanático, eu já vou, nossa, tudo que não encaixa naquela minha visão de mundo, isso é fake news, né? Então você vê como a gente está num estudo fino mesmo, né? Sobre a discriminação, sabe? Discernimento é a palavra-chave dessa temporada de eixo nodal. E sempre que os eclipses estiverem acontecendo ao longo, né, dessa temporada de eclipses nesse eixo, esses temas vão estar mais presentes. Momento da gente afinar a nossa mente, perceber direito, né, trazer discernimento. Né? Então esse é o tema desse eclipse, que também vai estar acontecendo com um trígono muito bonito com Marte. Inclusive esse trígono de Marte, o Marte ele vai estar a 20 graus de Áries, fazendo um trígono exato com Mercúrio a 20 graus de Sagitário. E ambos conversando com o eclipse que está a 23. Então o Marte ele traz essa energia assim de você ter mais coragem, ter mais ousadia para se expressar, trazer o seu conhecimento, trazer o seu saber, se mostrar, mas cuidado para o Marte na sua versão distorcida. Ele também é muito incisivo, competitivo e passa por cima do outro igual um trator, e o tal do sincericídio pode ficar muito forte nesse período, né? Apesar de ser um trígono, é um aspecto de via aberta que tende a manifestar o seu lado mais positivo, mas lembrando que o trígono ele também é uma via aberta que não tem, é que nem você tá com uma mangueira na mão, né, e aquele jato de água saindo fluidamente, né? A quadratura seria quando você põe o dedo assim, faz zzz, ela gera uma tensão, mas ela controla um pouco a água, ela direciona a água. Aquela água solta, ela vai também vai, né? Então aí quando você viu já falou, né? Marte com o Mercúrio pode dar muito isso. Quando você viu, você já falou, você já foi sincero demais, foi franco demais, isso pode machucar o outro. Né? E se você tiver ainda com essa visão bitolada, fechada, fanático, impondo a sua verdade em cima do outro e se sentindo com poder, né, e empoderado, que é o que o Marte em Áries faz, né, para estar ali se expressando, você pode muito bem gerar muita confusão. Então tem uma sombra aí nesse aspecto também. E como é um eclipse, né, e o eclipse tende a trazer à tona as coisas mais sombrias, é muito legal que você tenha uma atenção nesse aspecto, tá? E esse é um eclipse realmente, torno a dizer, muito poderoso, porque é um eclipse total do Sol, né? Então realmente ele vai estar com muita força. E as energias do eclipse, elas costumam reverberar de 6 meses a 1 ano e meio, né, na sua vida. Então geralmente eclipses são períodos onde as coisas às vezes transbordam, coisas se precipitam, né? Então coisas relacionadas à sua percepção de mundo, à sua visão de horizonte, ou à expressão da sua verdade, a expressão do seu saber, tudo isso, se você tiver ali precisando dar andamento para estudos, isso está muito favorecido nesse período, começar cursos, começar a encontrar um guia, encontrar um mentor, né? Isso está muito favorecido, entradas e saídas de coisas relacionadas a estudos, conhecimento, né? Mas sempre lembrando de que o seu conhecimento, o seu saber, o que você escolhe estudar, não é a verdade absoluta e não é melhor do que a de todo mundo, né? Sempre com essa lembrança, porque é o que o eclipse está trazendo, né? E um dado também interessante, né, que eu acho legal contextualizar esse momento também, o eclipse é 14 de dezembro, né? Aí na sequência a gente tem no dia 21 de dezembro um evento extremamente significativo, que é a entrada de Júpiter e Saturno em Aquário. Na verdade a entrada não, a conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário. Eles entram em Aquário justamente nesse meio tempo da semana, entre o 14 e o 21. Dia 17 e dia 19 são os dias que Júpiter entra, Saturno entra em Aquário. Né, e é uma virada de signo, né? São planetas lentos. Júpiter ele ficou aí 1 ano em Capricórnio, Saturno ficou 2 anos e meio em Capricórnio, e agora eles estão indo para Aquário, que é esse signo que traz esse ar, né? Essa liberdade, né? Lógico que Aquário também tem sombra, né? Obviamente. Eu no meu vídeo sobre a entrada de Júpiter e Saturno em Aquário eu foquei bastante no lado positivo de Aquário, né? Porque realmente dando um estímulo e uma informação para que vocês ativem isso dentro de vocês, a melhor versão de Aquário, que a gente está sendo chamado,
Mas é lógico que Aquário também tem sombra, todos os signos têm sombra, né, gente? Isso daí, né? Mas quando você tem consciência, você ativa, sim, a melhor versão, né? Quando você tem conhecimento, quando você sabe do que se trata, você pode direcionar, porque esses signos, esses planetas transitando nos signos, eles são energias que estão disponíveis. Você pode usar essa energia dependendo em níveis de oitavas diferentes, de acordo com o seu nível de consciência, com onde você está vibrando, né? Então, quando eu trago a informação do positivo, é para te ajudar a ativar isso dentro de você, porque eu sei que quando você me escuta, vai acordando essa força dentro de você, né? Então é interessante porque esse eclipse está acontecendo junto com uma série de eventos. O eclipse começa, daí tem a mudança de signo de Júpiter e Saturno, aí eles se encontram no 21 de dezembro, então você vê que essa semana é uma semana forte, uma semana, né, inclusive tem vários videntes, sensitivos, mestres falando que realmente tem algo muito forte por vir nessa segunda quinzena de dezembro. E para te ajudar nesse processo, eu vou oferecer aqui meditações diárias. Eu pretendo começar ou no dia 13 ou no dia 14 mesmo de dezembro, fazer aí pelo menos uma semana de meditação diária para a gente afinar os nossos canais para receber essa energia forte que realmente está vindo para o planeta. O vídeo de Júpiter e Saturno em Aquário, essa conjunção, ele já está disponível aqui no canal. Eu te convido realmente a ver esse vídeo para você já ir se antenando, para você já ir entrando na sintonia, tá bom? E desejo um ótimo eclipse para você. Antes, ainda para fechar o vídeo, é interessante você olhar no seu mapa astrológico, se você for mais avançadinho aí, já conhece seu mapa, já é sempre bom olhar aonde cai, né? Tanto a lunação, que é a lua nova, e no caso aqui o eclipse, né? O eclipse está acontecendo a 23 graus de Sagitário. Olha no seu mapa onde cai 23 graus de Sagitário. Se pega algum ponto importante do seu mapa, se pega algum planeta. Que casa astrológica é essa? Porque essa área da vida, que é a casa astrológica, vai estar recebendo esse influxo de energia, pedindo mudança, pedindo renovação, pedindo mais sabedoria, pedindo que você saia dessa coisa fechada, dono da verdade, nessa área da vida. E também se pegar algum planeta, aquele planeta também recebe essa energia, né? Como se fosse uma agulhinha de acupuntura ali, está sendo provocado aquela função psicológica numa renovação, num start, ela recebe um influxo de energia. Então vale a pena você olhar isso no seu mapa, tá bom? É isso então, a gente vai se vendo nos próximos vídeos. Beijos!